Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui todos os domingos. Ele amou a mim, mesmo sem eu merecer. Ele ouviu o meu clamor, seu perdão me estendeu, sua mão me levantou, me fez livre. Mais precisei, Ele amou a mim, mesmo sem eu merecer. Ele ouviu meu clamor, seu perdão me estendeu, o Filho amado hoje sou. Aleluia, hoje vive em mim. Sou amado por ti, perdoado por ti, escolhido por ti, coroado por ti. Sou amado por ti. Nós queremos trazer uma palavra para você hoje tão especial, tão extraordinária, tão maravilhosa. Eu tenho certeza que vai edificar bastante a sua vida. Quero usar como tema, quero usar como título, o poder da palavra rema. O poder da palavra rema. Eu quero começar lendo um texto do Evangelho de João, capítulo 17. São palavras ditas pelo Senhor Jesus. Jesus declara assim para mim e para você: agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Jesus está falando para o Pai: Pai, agora os meus discípulos sabem
que tudo aquilo que o Senhor me deu vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. Eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que o Senhor, Deus Pai, me enviou. E creram que me enviaste. Hoje, então, com a graça de Deus, eu quero levar você a estudar um assunto muito, muito especial. É um assunto que vai corroborar muito com a sua fé, com o seu crescimento espiritual, com a sua maturidade espiritual. Nós queremos falar sobre o poder da palavra rema. E para isso, então, nós precisamos aprender a diferença entre logos e rema. Logos e rema. Então esse é o nosso primeiro ponto. Você pode anotar aí o seu primeiro ponto, para você, apacentador, coordenador, conversar com o seu grupo familiar durante a semana, mesmo online, mesmo via internet, em grupos online. Esse é o primeiro ponto, logos e rema. Nós sabemos, temos aprendido aqui desse púlpito, que a palavra falada, ela tem poder criador. Todas as coisas que existem, todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. A palavra, ela tem um poder criador. Existe um tipo de palavra falada que somos nós, seres humanos, que executamos o que a palavra diz. E existe um tipo de palavra falada que são, vamos chamar assim, os seres celestiais, os seres espirituais, quem executam esta palavra. Então vamos ler aqui textos nesta nossa ministração, nesse nosso estudo, onde você vai perceber os anjos executando, o próprio Espírito Santo de Deus executando aquela palavra. E vamos ver textos aqui onde pessoas, os discípulos do Senhor, membros da Igreja de Cristo Jesus, estão executando a palavra. Atos capítulo 12, versículo 11, nós encontramos o seguinte texto: Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Quando Pedro declara essas palavras, Pedro estava dormindo na prisão, ele estava dormindo no cárcere. E por que Pedro estava dormindo na prisão? Por que ele estava dormindo no cárcere? Por que veio esse anjo e libertou Pedro? A história diz que Herodes, o rei Herodes, havia aprisionado, prendido Tiago, irmão de João, e o havia decapitado, cortou a cabeça de Tiago, matou Tiago. Aquele Tiago de Pedro, Tiago e João, esse discípulo, Tiago. E aquilo agradara muito aos judeus. E aí então Herodes, querendo ainda ter mais aceitação, querendo que o seu ibope crescesse junto aos judeus, ele manda prender a Pedro, e agora então ele guarda Pedro alguns dias, e na manhã daquele dia ele iria apresentar para condenar Pedro, julgar e condenar Pedro, e consequentemente decapitar, matar Pedro, como ele tinha feito com Tiago. E nesta noite vem um anjo do Senhor e tira Pedro do cárcere. Tira ele, liberta ele da prisão. Interessante entendermos isso. E por que Pedro, mesmo diante da iminência de ser morto pela manhã, ele estava dormindo? Sabe por quê? Porque Pedro tinha uma palavra rema. Ele tinha uma palavra dada por Cristo Jesus, dada por Deus a ele. E essa palavra está em João capítulo 21, versículo 18. O texto diz assim: Jesus dizendo para Pedro: Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Pedro ainda não era velho. Ele tinha uma palavra dada pelo Senhor Jesus: quando você for velho. Como ele não era velho, ele sabia que Herodes não poderia matá-lo.
Ele tinha uma palavra rema, uma palavra específica, dada a Deus para ele, dizendo: Pedro, você vai viver até a sua velhice. Antes da velhice, Pedro tinha certeza, uma convicção inabalável, de que nada e ninguém poderia tocar na vida dele. Ele tinha uma palavra rema, uma palavra dada por Deus, e por isso, mesmo diante de um problema enorme, imenso, como eu disse, diante da iminência de uma execução, ele dormia, ele estava dormindo, ele estava descansando, porque ele tinha uma palavra dada por Deus a ele. Existem 2 vocábulos na língua grega, que são traduzidos para a língua portuguesa como palavra. 2 palavras no grego, e quando traduzido para o português, eles são traduzidos como palavra. Mas possuem significados distintos. Os vocábulos são rema e logos. Ambos são traduzidos para a língua portuguesa por palavra. Você pode estar lendo um versículo, e quando aparecer em português a palavra palavra, pode ser que do grego foi traduzido para palavra, mas o vocábulo grego seja rema, ou o vocábulo grego seja logos. Mas em português nós não temos palavras correspondentes. Então o português reduz a tradução, e em português nós temos somente palavra. Existem várias explicações para definir esses 2 vocábulos gregos. Nós vamos estudar cuidadosamente cada um deles, pois conhecer esses significados responderá muitas perguntas que muitos cristãos por muitos anos têm feito e não têm encontrado resposta. São perguntas frequentes sobre a palavra de Deus, que alguns irmãos e irmãs dizem: eu não consigo entender esse texto, isso não consegue ser verdade para a minha vida, eu não consigo desfrutar dessa promessa, eu não consigo experimentar aquilo que Deus está prometendo aqui na palavra dele. Logos é tudo aquilo que está escrito. De Gênesis a Apocalipse, eu tenho logos. Mas de repente você está estudando aí: não, pastor, mas ainda existe a palavra grega grafos. Ok, eu não vou entrar nisso, né? Eu sei que existe, mas eu não vou entrar nisso. Eu vou ficar somente em logos e rema, ok? Vamos simplificar um pouco para ficar muito mais fácil para o nosso crescimento espiritual. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós temos logos. Logos é a revelação geral. Nós chamamos de revelação geral. Por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Ali no grego é logos, obedecerá o meu logos. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Percebe que é traduzido para o português como palavra, mas está escrito no grego logos. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, nós temos um outro exemplo. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. A palavra traduzida ali é logos, que maneja o logos, que maneja bem, corretamente o logos da verdade. Logos é a revelação geral. Rema é a revelação específica. Tem a revelação geral, logos, a revelação específica é rema. Logos é a palavra que eu e você executamos. A Bíblia diz: dai e dar-se-vos-á. Uma boa medida, recalcada, sacudida, será deitada, será dada a você. Então, essa é uma palavra logos, e eu executo essa palavra. Eu dou, eu semeio, eu oferto. Eu tenho uma palavra logos, então eu obedeço, eu pratico essa palavra logos. Rema é a palavra que os seres celestiais praticam, executam, realizam, fazem. Em Lucas capítulo 1, versículo 38, nós temos esse exemplo. Respondeu Maria, quando o anjo veio anunciar que ela iria conceber e daria luz a um bebê e colocaria o nome dele de Jesus.
Maria responde ao anjo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ali não é logos, ali é rema. Então o anjo a deixou. Percebe que nós temos textos que aparecem em português palavra, mas o grego pode ser logos ou pode ser rema. Neste caso aqui, Maria está dizendo que aconteça comigo conforme a tua palavra, o teu rema. Vejamos que Maria recebe a palavra específica para ela, é uma revelação específica para Maria, por isso essa palavra de Deus para ela é rema. E quem é que vai executar essa palavra na vida de Maria? Não é ela mesma, mas é o próprio Espírito Santo de Deus quem vai executar essa palavra, e ela vai conceber e ela dará à luz a um filho. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, por ocasião da tentação, Jesus diz assim, Jesus respondeu: está escrito, escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É traduzido aqui mais uma vez em português como palavra, mas no grego é rema. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra rema, de toda rema que procede da boca de Deus. Vejamos aqui que a palavra rema é que gera vida, e é a palavra que sai da boca de Deus para uma pessoa específica, em uma situação específica, como vimos os exemplos de Pedro e Maria. Eles receberam uma palavra. Pedro recebe a palavra: quando você for velho, palavra para ele. Não foi para Tiago, tanto que Tiago foi executado. Agora Maria recebe uma palavra específica, e aí então os poderes celestiais, vamos chamar assim, os seres celestiais, os poderes celestiais, cumpre essa promessa, cumpre essa palavra na vida de quem recebe rema. Rema então é uma palavra pessoal, é uma palavra específica. Rema é a palavra viva, que é dada a uma pessoa específica, em uma ocasião específica, diante de uma circunstância específica. Rema é quando o Espírito Santo aplica a mensagem para a vida da pessoa, aplica aquela palavra, endereça aquela palavra, coloca aquela palavra na vida daquela pessoa. Isso é rema. Por exemplo, quando Pedro andou sobre as águas, o texto sagrado diz que ele fala com Jesus: se é o Senhor que está vindo aí, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus então declara, Jesus diz: vem, vem. É interessante entendermos isso. Quando Pedro recebe esta palavra, é uma palavra específica para ele, é um rema. É um rema. Venha sobre as águas, Pedro. Qualquer outro discípulo, isso significa que qualquer outro discípulo que descesse do barco, que saísse do barco e fosse para as águas, afundaria imediatamente. Imediatamente. Então essa palavra foi uma palavra específica para Pedro, naquele momento específico, naquela situação específica. Outro exemplo: eu estou orando por algo, qualquer assunto, pode ser assunto de família, de empresa, de emprego, assunto ministerial, assunto espiritual. Eu estou buscando de Deus uma revelação, eu estou buscando de Deus um dom específico, um aprendizado para viver uma vida em autoridade espiritual numa área X. Eu estou orando por algum assunto, ou estou orando por algo. O Espírito Santo, ele me dá um texto bíblico, ele fala comigo num texto bíblico, num versículo bíblico, numa promessa bíblica. Esse texto é específico para mim e para aquele assunto específico que eu estou orando. Então esse texto agora, essa palavra que o Espírito Santo está dando a mim, passa a ser um rema. Eu agora tenho um rema na minha vida em relação àquilo que eu estou orando. Amados, falando de maneira geral, todo texto bíblico é logos. Já vimos isso. Todo texto bíblico é logos. Mas aquele texto sobre o qual o Espírito Santo falou comigo, agora ele é rema.
Então você pode dizer assim, esse texto para mim é um rema. Eu tenho um texto aqui que é rema, uma palavra para mim. O Espírito Santo falou comigo com esse texto. Então é muitíssimo importante entendermos que a palavra rema, ela é extraída de um texto que é logos. Mas porque o Espírito Santo de Deus falou especificamente comigo, na situação que eu estou buscando uma direção de Deus, agora então eu tenho rema. Eu tenho rema. Toda a palavra rema se originou da palavra logos. Entenda, é uma redundância, porque eu estou falando grego e português, né? Já que rema é palavra e logos é palavra, então eu estou dizendo a palavra, ou seja, a palavra rema e a palavra logos, ok? Então toda a palavra rema se origina da palavra logos. Por isso, um sonho, pastor, eu tive um sonho, Deus falou comigo, vai acontecer isso, aquilo outro, ei, calma. Pastor, disseram que eu deveria visitar uma irmã lá num bairro, uma irmã que Deus usa muito, com uma palavra profética, com profecia. Eu fui lá e ela entregou uma palavra profética, agora eu tenho uma palavra de Deus. Calma. Irmãos, eu vi muitas pessoas na igreja receber, entre aspas, uma palavra profética e começou a fazer as coisas em cima daquela palavra e se envolveu em grandes problemas. Ao ponto de saírem da igreja, ficarem chateadas com Deus, ficarem amarguradas, ficarem agora, porque Deus falou e não cumpriu. Queridos, não existe possibilidade de Deus falar e não cumprir. É impossível que isso aconteça. Então quando alguém tem um sonho, alguém recebe uma palavra profética, isso não é rema. Alguém entregou uma palavra de Deus para você, isso não significa que é rema. Não. A não ser que o sonho, a não ser que a palavra profética estejam baseados na palavra de Deus. Tem que ter Bíblia desse negócio aí. Eis que eu te digo, varão, eu te vejo você tomando um avião, indo... Cara, se isso não tiver Bíblia, jogue no lixo. Deixa para lá. Precisa ter base bíblica. Eis que eu vejo você saindo do seu emprego, da sua cidade, da sua igreja, indo para outro lugar. Ei, não se deixe guiar por isso. Isso é mais espírito de feitiçaria do que o Espírito de Deus. Precisa ter cuidado com isso. A sua vida é muito importante, é muito preciosa, para você se deixar guiar por essas coisas. Como funciona a palavra rema? O Espírito Santo, ele fala comigo em um texto bíblico, em um logos. Então eu ouço com atenção, ele falou comigo. Agora então eu recebo a palavra bíblica específica para aquela situação específica. Eu creio no coração. O Espírito Santo falou comigo. Esse texto, ele está dizendo que isso é meu, essa promessa é minha. Ele aplicou esse texto para mim. Então eu pego e declaro essa palavra. Eu confesso essa palavra. Eu estou anunciando essa palavra. Como funciona uma palavra rema? Eu ouço, eu recebo, eu creio e eu confesso. Eu ouço o Espírito Santo falando comigo um texto. Eu recebo no meu coração. Eu creio no meu coração. E eu declaro com a minha boca. Agora a execução desta palavra rema é de total responsabilidade, como eu disse, dos anjos, do próprio Espírito Santo de Deus, dos seres espirituais. São eles que vêm executar essa palavra rema declarada. Por isso o mesmo texto bíblico, ele pode ser rema para um cristão e logos para o outro. Não é porque você recebeu uma palavra de Deus em cima de um texto bíblico, o Espírito Santo falou com você, que agora é rema para todo mundo. Não. Assim como a palavra de Deus para Pedro, Jesus para Pedro, quando ele disse, vem andando sobre as águas, era para Pedro, não era para os demais discípulos. Da mesma forma, você pode receber uma palavra rema de Deus para a sua vida e ser somente para você. O rema, ele sempre procede do logos. Primeiramente nós temos então o logos, que é a revelação geral da vontade de Deus. Depois nós temos o rema, que é a revelação específica da vontade de Deus.
Aleluia. Graças a Deus. Quando você ora por um assunto e você medita na palavra de Deus, o Espírito Santo toma a palavra que é Logos e revela a você. Como eu disse, ele aplica especificamente a você, naquela situação, naquilo que você está colocando em oração diante de Deus. A Bíblia Sagrada diz que com o coração é que eu e você cremos. Vamos ler esse texto de Romanos 10:10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Queridos, olha a importância, até mesmo a necessidade de se confessar a palavra. Todas as vezes que estudamos e meditamos na palavra de Deus, que é a revelação geral, que é Logos, ela é depositada em nosso coração. O Logos é depositado no meu coração. Por isso, é muito importante agora meditar na palavra de Deus. E para meditarmos na palavra de Deus, você precisa reservar um tempo específico. A palavra Logos pede um tempo especial de meditação. A palavra Logos pede uma incubação. A palavra é a semente, e toda semente precisa ser semeada, e aí então ela vai germinar, para depois ela crescer, florescer e frutificar. Assim é a palavra Logos. Somente o Espírito Santo de Deus toma um texto bíblico e abre os olhos do meu coração, os olhos do meu espírito, para eu enxergar a atualidade, enxergar o poder, enxergar o espírito, enxergar a vida do texto. Se o Espírito Santo não abrir os meus olhos, eu não vou enxergar o poder daquele texto, a atualidade daquele texto, a vida daquele texto. Eu não vou enxergar. Quando isso acontece, o texto que era Logos, agora passa a ser rema. Agora eu tenho um rema. Como e quando isso acontece? Pastor, como é que um rema vai acontecer na minha vida? Eu tenho orado por uma situação há meses, até mesmo há anos, e a situação não muda. Então agora eu estou aprendendo que eu preciso de uma palavra rema. E ao ter uma palavra rema, eu vou receber no meu coração, eu vou crer no meu coração, e eu vou declarar essa palavra, e quando eu declarar, os seres espirituais vão começar a agir em cima dessa palavra. Isso mesmo, você entendeu direitinho. Agora, o que eu faço? Quais são as minhas atitudes para eu receber uma palavra rema então, pastor? Pega lá, anota lá. Eu vou colocar aqui 6, vamos chamar de 6 passos, 6 degraus, 6 atitudes. 6. Primeiro, esperar. É muito importante não ter pressa no seu momento de comunhão com Deus. E agora aqui, um puxãozinho de orelha, com todo amor, com todo carinho, para você, crente, o quê? Crente forno micro-ondas. Nós estamos assim num tempo, tudo tão automatizado, tudo assim tão rápido, tão ligeiro. E a gente acha que Deus tem que entrar nesse nosso ritmo acelerado, nesse nosso estresse. Não. Ele é o mesmo. Você precisa aprender a esperar. É muito importante não ter pressa no seu momento de oração, no seu momento de devocional. Queridos, precisa esperar. Se você não esperar, você vai viver mais 100 anos, você nunca vai ter um rema na sua vida. Simples assim. Olha no livro dos Salmos, capítulo 40. O texto sagrado diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência, esperei pacientemente. Queridos, como eu disse, hoje em dia são poucos os filhos e filhas de Deus que costumam ficar 1 hora por dia orando e meditando em versículos bíblicos. São poucos os crentes que reservam 1 hora do dia para orar, para ler a Bíblia, para meditar, para ter comunhão com Deus. São poucos os crentes. Ei, está na hora de você mudar o seu comportamento. Até quando você vai continuar sofrendo e padecendo?
Ah, pastor, mas quando eu entro no carro, sabe, eu coloco ali uma música, enquanto eu estou dirigindo, eu vou orando em línguas, vou falando com Deus. Não! Não! Você precisa parar, você precisa esperar. Esperar é central para que um texto bíblico que é Logos se torne rema na sua vida. Meditar na palavra de Deus e o Espírito Santo vai falar com você. A palavra rema é fruto de um tempo de comunhão com Deus. Uau! Comunhão com Deus. Não basta abrirmos a Bíblia e colocarmos o dedo. Ah, Deus vai falar comigo hoje. Aqui. Aqui, está escrito aqui. Ah, esse é o meu rema hoje. Não é rema, meu irmão. Pode ser um remo, mas rema não. Não é rema não. Ah, eu vou deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Você deixa lá aquele biblão aberto lá, está cheio de cocô de mosca, está amarelado aquelas páginas lá. Aquilo não vale nada. Você precisa, porque não é assim que funciona a palavra de Deus. Você precisa meditar, esperar, ter um tempo de qualidade. Nós chamamos isso de disciplinas da vida cristã. Hoje em dia, crente não é mais disciplinado. Tudo superficial, tudo meio de qualquer jeito. A palavra rema nasce, ela é gerada. E tudo que é gerado necessita de tempo, necessita de espera. Aleluia. Pronto. Esse é o primeiro degrau. Esperar. Coloque na sua agenda, meio como um sargentão. Todo dia, de tal horário, eu vou agora ter um tempo de leitura bíblica e oração. Ah, pastor, isso é religião. Ok, continue sofrendo. Continue padecendo. Pastor, isso é religiosidade. Continue padecendo. Ou você abre o seu coração para aprender, ou vai continuar sofrendo, meu irmão. Simples assim. Segundo degrau, o segundo passo. Você precisa aprender a expressar o desejo do seu coração. A dizer para Deus. E quando eu coloco aqui sobre expressar o desejo do seu coração, nesse tempo de comunhão, nesse tempo de espera, você deve falar com o seu Pai Celestial. Você deve falar a Deus sobre o seu desejo, sobre os seus sonhos, sobre os seus planos. Você deve falar também sobre as suas limitações, sobre as suas fraquezas, sobre as suas dificuldades. Você deve falar também até da sua dor. Pai, isso está me incomodando, isso está doendo. Pai, essa situação está difícil. Você precisa aprender a se abrir sem reservas. Sem reservas, totalmente luz diante do Pai Celestial. Devemos falar a Deus Pai, sempre através das obras e dos méritos de Cristo Jesus. No Salmo 37, versículo 4, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleita-te. Outra versão diz, agrada-te do Senhor. Estamos conversando hoje pela manhã sobre esse texto, né? E esse texto, na verdade, tem vários comentários, várias interpretações. Você deve se agradar dele, mas também ele deve se agradar de você. Fale com o Pai Celestial sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos. Com confiança, abra o seu coração. Fale com Ele, revele a Ele os desejos que você tem. Como nós podemos agradar a Deus, pastor? A palavra de Deus responde em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu me agrado do Senhor? Como é que eu me deleito nele, da parte dele? Com fé. Agradamos a Deus pela fé. É isso mesmo, crendo nele, também reconhecendo que é Ele quem me recompensa quando eu o busco. Apresente os seus desejos diante de Deus em oração. O primeiro degrau, espere, não tenha pressa. Segundo, abra o seu coração, rasgue o seu peito diante dele. Terceiro, os nossos desejos
Tem que estar alinhados com a palavra de Deus, com o Logos, claro que sim. Esse é o terceiro passo para recebermos uma palavra rema. Não podemos desejar o que é contrário à palavra de Deus. Claro. Pastor, eu tenho um desejo de me divorciar e casar com outra pessoa. Pronto, isso não é palavra de Deus. Você não tem respaldo bíblico para isso. Isso não funciona assim. Não podemos desejar aquilo que é contrário à palavra de Deus. Por exemplo, olha algo que você deve colocar diante de Deus como desejo seu. Tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Você diz assim: Senhor, eu gostaria de prosperar na minha empresa. Eu gostaria de prosperar nos meus estudos. Eu gostaria de prosperar no meu ministério. Eu gostaria de prosperar no meu trabalho. Senhor, eu gostaria de prosperar nesta área. Será que isso está alinhado com a palavra de Deus? Vamos ler no livro dos Salmos, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz o texto. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. E tudo que ele faz prospera. Pronto. É um desejo que você tem. Você tem base bíblica, tem logos, tem respaldo bíblico para esse desejo. E você pode colocar esse desejo diante de Deus em oração. Você deve colocar esse desejo. Você pode orar assim: Pai Celestial, eu quero ser como árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu quero dar fruto na estação própria. Eu não quero perder o meu vigor, o meu vigor físico, nem emocional, nem espiritual. Pai Celestial, eu quero que o Senhor prospere tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu fizer, em nome de Jesus, amém. A Tua palavra diz que isso é possível. Pai, eu gostaria que essa palavra que é logos, seja rema na minha vida. Perceba que você meditou na palavra de Deus, colocou o desejo de ter o que a palavra de Deus contém, e agora então você ora esse desejo. Pastor, eu tenho um problema de saúde, eu tenho uma dor, eu tenho uma artrite, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, enfim. Eu gostaria de ter saúde no meu corpo, saúde divina, pastor. Eu queria ter saúde divina. Vamos ler um texto que é um logos, e que tem ali uma promessa, e que você pode colocar esse desejo baseado nesse texto. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11 diz assim: E se o Espírito Santo, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, através do Espírito Santo que habita em vocês. Pronto, nós temos aqui uma base bíblica poderosíssima. Nós temos aqui um texto, um logos que diz assim: o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em você. E assim sendo, ele também pode vivificar, dar vida ao seu corpo. Cada célula, do alto da cabeça, a planta dos pés, ele pode vivificar o seu coração, ele pode vivificar o seu útero, ele pode vivificar os seus pulmões, seus rins, a sua pele, os seus ossos, seus nervos, cada célula do seu corpo, o Espírito Santo pode dar vida. O texto diz: também dará vida a seus corpos mortais. Você deve meditar nesse texto. Agora você deve desejar, experienciar esse texto. Agora você deve expressar esse desejo em oração. Coloque em oração diante de Deus. Você deve orar assim: Pai Celestial, eu oro a Ti colocando o desejo do meu coração, que está baseado na Tua palavra, que é logos. Eu quero ter o meu corpo físico vivificado pelo Teu Santo Espírito. Assim como Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, eu recebo a vida do Teu Santo Espírito em cada célula do meu corpo. Em o nome de Jesus Cristo eu oro assim, amém. Agora então você colocou o seu desejo. Vejamos que a palavra ainda é logos. Por isso, continue meditando nesse texto,
Continue orando, esperando que o Espírito Santo diga a você, que Ele aplique essa palavra especificamente a você. E quando Ele falar com você, essa palavra deixa de ser logos e passa a ser rema. Pronto, é sua. Aí você diz, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, Ele habita em mim, e Ele vivificou cada célula do meu corpo. Eu tenho essa palavra, Ele falou comigo, eu tenho saúde divina, eu tenho saúde perfeita, não importa a minha idade, eu estou completamente curado. Eu confesso esse texto, eu confesso essa palavra, ela é rema na sua vida. O próximo passo, ouvir a direção do Espírito Santo. Vejamos que a palavra ainda é logos. Por isso continue meditando no texto e também continue orando, esperando que o Espírito Santo diga a você, aplique a você essa palavra. Quando Ele falar com você, essa palavra deixa de ser logos, então passa a ser rema. Então você precisa ouvir o Espírito Santo. Ao ouvir o Espírito Santo, quando Ele falar com você, eu estou vivificando o seu corpo. Pronto. Agora você tem um rema. Olha João capítulo 16, versículo 13, olha o papel do Espírito Santo aqui. Mas quando o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele os guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos guia. É Ele que abre os olhos do nosso espírito, os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que aquela palavra se torne rema. Eu posso até ter um desejo que esteja correto, alinhado com a palavra de Deus, mas não é o que Deus Pai tem para a minha vida naquele momento. Somente o Espírito Santo pode me guiar no centro do propósito de Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, com a sua equipe, intentou pregar o Evangelho na Ásia. Vamos pregar na Ásia. Mas ele não tinha uma palavra rema. Ele tinha uma palavra logos. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é uma revelação geral. Mas específica para ele pregar na Ásia ele não tinha. E quando ele tentou, o Espírito Santo disse, não vai. Não é o momento. Não é tempo. Olha Jeremias capítulo 29, versículo 11. Olha o que Deus diz a nosso respeito. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem é que conhece os planos para a minha vida, para a sua vida? É Deus, é o nosso Pai. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Pastor, eu me envolvi num projeto, está dando errado, Era plano de Deus? Não. E por que você se envolveu? Porque não foi rema na sua vida. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Planos de prosperar, é isso que Deus tem para mim. E quem é que sabe disso? O Espírito Santo. E aonde é que o Espírito Santo pega essa verdade, esse plano, esse pensamento de Deus para a minha vida? Na palavra, no Logos. E quando Ele revela para mim, pronto. Por isso é importante buscar a vontade do Pai para a minha vida, naquela situação específica. E quando o Espírito Santo revela, amados, o êxito é 100%. Não tem como dar errado. Pastor, eu senti no coração de abrir uma igreja, então eu vou abrir uma igreja, porque eu quero fazer assim, vou fazer assado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ei. Se você não tiver uma palavra específica dada pelo Espírito Santo, vai dar errado. Como os jovens dizem hoje, né? Vai dar ruim. Mas pastor, abrir uma igreja é algo tão nobre, algo tão espiritual. Senti. Vai dar errado. Vai dar errado. É assim, amados. Pastor, eu vou abrir uma empresa. Vou começar a empreender aqui, empreender ali. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ei, espere. Coloque o seu desejo diante de Deus. Medite na palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo falar com você. Se Ele não falar, não dê um passo. E depois que Ele fala com você, depois que você tem essa palavra, aí você vai declarar a palavra de Deus. Declarar. Esse é o 5º passo. Esse passo é muito importante. Precisamos nos lembrar que toda palavra é logos, e a palavra logos age diferentemente da palavra rema.
A palavra logos, ela não se cumpre de imediato, pois o logos é uma palavra de esperança, é uma palavra futura. Quando não temos ainda a palavra rema, eu tenho a palavra logos. E a palavra logos pede que eu faça alguma coisa para que ela possa se cumprir. Mas a palavra rema, ela se cumpre sozinha. A palavra logos e a palavra rema devem ser declaradas, as duas devem declarar. Pastor, eu não tenho uma palavra rema para isso, mas você tem o logos. E eu posso declarar o logos? Pode sim, declare o logos. E ela vai acontecer? Não. Então, pastor, por que eu vou declarar? Como eu disse, você tem uma palavra logos. Dai e dar-se-vos-á. Uma medida recalcada, sacudida, vai transbordar na sua vida. Ok. Aí você pega a palavra logos e declara. Aí você semeia, você dá. E aí então, naturalmente, essa palavra vai se desenvolvendo. Mas isso não é rema. Não é rema. É diferente quando o Espírito Santo pega um texto específico, e diz assim, dê. Aí você recebe aquela palavra rema e diz, tá bom, eu vou dar. Nesse momento é rema. E todos os benefícios daquela colheita virão sobre a sua vida de uma forma assim impressionante, inexplicável. Quando eu declaro a palavra logos, então eu devo dar passos, eu devo agir de acordo com aquela palavra. E aos poucos, e não imediatamente, ela vai se materializando. A palavra que é rema também pede a minha confissão, a minha declaração. Mas ela se cumpre sem eu fazer absolutamente nada, somente declarando. Pois quando declaramos a palavra rema, como eu disse antes, são os seres celestiais, espirituais, que irão executar, cumprir essa palavra. O anjo, o Espírito Santo, cumpre essa palavra. Olha esse texto de 2 Coríntios capítulo 4, 13, sobre a importância de confessar. Está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Por que eu confesso? Eu confesso porque eu creio. O Espírito Santo falou comigo, eu estou declarando agora, estou confessando, eu estou crendo nessa palavra. E agora ela começa a ser executada pelos seres espirituais. Se for só logos, sou eu que vou executar. Se for rema, deixe com Deus que Ele executa. E o último passo, agradecer. Agora nós devemos dar graças a Deus Pai, pois nós temos a palavra dEle, tanto como logos, que é a revelação geral, assim como a palavra rema, que é a revelação específica. Devemos agradecer a Deus Pai, tanto pela palavra rema, como pela palavra logos. A gratidão é uma prática essencial na vida dos filhos de Deus. Nós temos que cultivar, praticar a gratidão. Colossenses 2, 6 e 7 declara assim para mim e para você. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, assim também vocês devem continuar a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Depois de confessarmos a palavra que o Espírito Santo nos revelou, que é a palavra rema, devemos também expressar a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso louvor, a nossa exaltação a Deus Pai. Por exemplo, Pai Celestial, eu te agradeço, porque o teu Santo Espírito já vivificou o meu corpo mortal, e eu já tenho a saúde divina. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, eu te celebro. Senhor, eu recebo a vitória da saúde divina. A vitória é minha, mas a glória é sua. Em nome de Jesus, amém. Pai Celestial, outro exemplo. Eu te agradeço porque eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu dou fruto na estação própria. As minhas folhas não caem, não murcham. E tudo que eu faço prospera. Pai, obrigado. Eu te glorifico, eu te exalto. Tanto a palavra rema como a palavra logos necessitam ser declaradas e agradecidas. A gratidão acompanha a palavra. Amados,
Esses 6 passos devem fazer parte da vida dos filhos de Deus. E para isso, por gentileza, volte àquele tempo que você reservava ali 1 hora por dia. Eu não sei se o dízimo do dia são 2 horas e 40 minutos, então não dê nem o dízimo do dia, do seu tempo. Dê 1 hora para você meditar, para você ter esse tempo de comunhão, para você ler a Bíblia, para você apresentar os seus desejos. 1 hora por dia. Aí você vai aprender a esperar, a declarar o seu desejo. O desejo que está alinhado com a vontade, com a palavra de Deus. Você vai ouvir a direção do Espírito. Você vai confessar essa palavra que Ele falou a você. Aí você vai expressar gratidão, ação de graças. Poderíamos ficar aqui mais umas 5 horas conversando sobre isso. Mas eu quero já partir para o encerramento, falando um segundo ponto só. Rema é Espírito. Rema é Espírito. A palavra rema, ela é Espírito, ela é vida. A palavra rema, ela é pneuma, ela é zoe. Aqui eu quero compartilhar com você, ensinar, se você permitir, eu quero ensinar a você um mistério. A palavra rema deve ser declarada a partir do meu coração. Porque todas as palavras que eu estou declarando a partir da minha mente, todas elas são logos. Só a palavra que eu declaro do coração é rema. Da mente é logos. Eu consigo raciocinar sobre esta palavra. Eu consigo entendê-la, é logos. Eu consigo pensar, ponderar, comparar, calcular, mensurar, é logos. Isso está na minha mente, está no meu intelecto, na minha razão. Mas eu não consigo usar a razão, a lógica, para a palavra rema. Eu não consigo. Quando Jesus Cristo disse a Pedro que ele podia vir andando sobre as águas, não existe nenhuma lógica nisso, nenhuma razão nisso, nenhuma explicação natural para isso. Pedro não entendeu a direção de Jesus Cristo dada a ele, pois nada disso é natural. É uma palavra rema. A palavra rema deve ser declarada e agradecida, e não entendida com a mente. Pedro iria entender que agora ele estava andando sobre as águas? Impossível. Impossível. Ele creu. A palavra rema deve ser declarada e agradecida. Ela não deve ser entendida. Em João capítulo 6, 63, um texto clássico, Jesus diz assim: o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras rema que eu lhes disse são espírito e vida. Rema é espírito e vida. Não é algo que se entende com o intelecto, com a razão. Então aqui o Senhor Jesus declara que a palavra dele é rema, é espírito, é vida. A palavra logos produz conhecimento. A palavra logos produz esperança. A palavra logos somente produzirá resultados se eu fizer algo a respeito dela. Por exemplo, Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16. Os anjos não irão pregar o evangelho. Somos nós, eu e você, que temos que ir. Isso é logos. É uma revelação geral. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. É uma revelação geral, isso é logos. Nós temos que ir, vamos no presídio, vamos nas escolas, na rua, amigo, parente, vizinho, vamos pregar o evangelho, isso é logos. Sou eu que executo. Mas a palavra rema, ela produz revelação. E a revelação, você acessa a revelação pela fé, crendo. A palavra rema produzirá resultados porque os seres celestiais farão o que a palavra contém. A palavra logos é para a nossa alma obedecer, para a nossa alma executar, para a nossa alma fazer. A palavra rema é para o nosso espírito declarar e confessar. As palavras do Senhor Jesus Cristo, essas palavras é rema, ela é espírito, ela é vida. Ao ler e ouvir as palavras ditas por Cristo Jesus, que é a palavra rema, não significa que para mim ela é rema. Jesus falou rema, mas eu posso tê-la somente como logos. As palavras de Jesus podem chegar aos meus ouvidos como logos. Por isso em Romanos 10, 8 diz: mas o que ela diz,
A palavra está perto de você, ela está em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Mas a palavra, aí no grego é rema, mas a rema está perto de você, ela está em sua boca, ela está em seu coração, isto é, a rema, o rema da fé que estamos proclamando. Precisamos proclamar o rema. A palavra proclamar aqui é ser um arauto, proclamar como um arauto, sempre com sugestão de formalismo, de gravidade, de autoridade. Eu posso pregar, por exemplo, a palavra rema e você receber a palavra logos. Não significa que eu estou pregando rema e você está recebendo rema, não. Eu posso estar pregando revelação e você está tentando com a sua mente, com a sua alma, entender, racionalizar, questionar. Ela é rema. Para mim que estou pregando, mas para você ela é logos. A palavra que está em nossa boca tem que ser a mesma palavra rema que está em nosso coração, em nosso espírito. Por isso é importante declararmos com a nossa boca a mesma palavra que está em nosso coração. Rema no coração, rema na boca, eu confesso, eu declaro. Amados, quando declaramos a palavra que está em nossa mente, em nosso intelecto, essa palavra sempre, sempre é logos. Por isso a nossa alma, a nossa mente deve se sujeitar, deve se submeter à palavra rema. Por isso a nossa mente, a nossa alma tem que obedecer à palavra rema. Por isso a nossa alma tem que se quebrantar diante da palavra rema. Por exemplo, Moisés sai do Egito. Uma nação com ele, perto de 4 milhões de pessoas, muita gente. E aí, ele está diante do mar Vermelho. Atrás vem um exército de Faraó querendo levá-los de volta para a escravidão. Êxodo 14, 15, 16 diz assim: Disse então o Senhor Deus a Moisés: Por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Perceba que é uma palavra de Deus, específica de Deus para Moisés. Então é rema. É rema. Erga a vara que está em sua mão, divida as águas do mar Vermelho. É claro que a direção dada por Deus exige fé, não exige entender, compreender essa palavra. Não! Por isso Moisés teve que silenciar a mente dele, para seguir em frente, para erguer a vara. A alma de Moisés teve que se sujeitar em obediência à palavra rema. Amados, não faz sentido, não tem lógica alguma, um velhinho de 80 anos na frente do mar, levantar uma vara, estender a mão e o mar se abrir. Não é lógico, não faz sentido. Percebe porque é muito difícil alguns cristãos receberem uma palavra rema? Eu preciso entender, pastor, eu preciso compreender, isso não fez sentido. Pastor, isso é meio difícil. Pronto, sempre vai ser logos. O rema, ele está para além do nosso intelecto, para além da nossa mente, da nossa razão. Está no nosso espírito, está no nosso coração. E aí eu confesso com a minha boca a palavra rema que está no meu coração. Romanos 10, 17 diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra, mediante a rema de Cristo. Perceba que a fé está ligada à palavra rema, assim como o meu intelecto está ligado à palavra logos. Perceba que a fé, ela é parceira da rema, da palavra rema, assim como a esperança é parceira da palavra logos. O logos cria expectativas, o rema produz resultados. O logos acende a esperança, o rema acende a fé. O logos me faz esperar, o rema me faz receber. O logos me faz conhecer uma promessa bíblica, o rema me faz tomar posse dessa promessa bíblica. Essa está a diferença. Nós tivemos agora, um tempo atrás, um encontro de homens, e
um membro da nossa igreja convidou um amigo cristão de uma outra igreja, uma outra denominação. E ele veio. No primeiro momento ele achou a nossa liturgia, a nossa mensagem um pouquinho diferente do que ele estava acostumado a receber, mas no momento ele pensou, eu vim aqui, eu quero aprender, eu vim aqui, Deus fale comigo. E no momento lá, ele disse que ele foi tocado pela palavra de Deus. Acendeu nele uma chama de confiar na palavra, de que Deus estava de fato abençoando a vida dele, prosperando a vida dele. Ele volta para a sua cidade e compartilha essa experiência com a esposa o apoiou integralmente, e para isso ele tinha que sair da empresa que ele estava, para começar uma outra atividade. Só que para começar essa atividade, ele precisava de uma quantidade razoável, significativa de recursos. E ele não tinha, simplesmente não tinha. Mas ele toma a decisão, ele sai do emprego dele, e passa uma semana, passa 2 semanas, é ali orando, conversando com Deus. Ele visita um amigo. E esse amigo pergunta para ele, o que você está fazendo? Ele falou, no momento nada. Como nada? Não, porque é o seguinte, eu tenho um desejo de realizar isso, empreender isso. Só que no momento, eu estou sem condições de começar esse projeto. O amigo deu risada para ele e falou assim, me diga uma coisa, você sabia que eu tenho uma empresa exatamente nesse segmento, toda ela montada, o escritório montado, os equipamentos montados, a estrutura montada, só que está fechado, você sabia disso? Ele falou, não sabia. Aí ele falou, só que eu não tenho como comprar a sua empresa. Ele falou assim, então ao invés de vender para você, eu vou alugar para você. Você começa a pagar aluguel. Já que nos primeiros 2 meses você não vai ter nenhuma rentabilidade, nenhuma renda, então eu te dou aí uns meses de carência, e depois você começa a me pagar um aluguel. Ele falou, pastor, ele está fazendo agora 5, 6 meses isso. Nesses meses, o meu faturamento, o incremento financeiro que eu recebi no meu negócio, é maior do que os últimos anos da minha vida. Ele recebeu uma palavra rema. O interessante, queridos, que ele estava na mesma reunião que muitas outras pessoas estavam. Ele abriu o peito, abriu o coração, confessou o desejo do coração dele. O Espírito Santo pegou aquela palavra e disse, isso é para você. Ele recebeu, ele agradeceu, ele confessou, testemunhou para a esposa e deu passos nessa direção também, e pronto, aconteceu. Na mesma reunião, um outro grupo imenso de pessoas ouviu a mesma palavra, e para essas pessoas não teve nenhum benefício, nenhum efeito. Eu recebi esses dias um e-mail da África. E esse irmão africano diz assim, pastor, como diz os portugueses, ora pois, eu acidentalmente acessei aí o seu site, e de repente comecei a ouvir as suas mensagens, ouvi 1, ouvi 2, ouvi 3, e aquilo começou a mexer no meu coração. Pastor, eu nunca tinha ouvido estas verdades que o senhor prega. Nunca tinha ouvido a respeito do amor de Deus, da graça de Deus, como o senhor tem ministrado. Pastor, isso impactou tanto a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, a minha família. Pastor, eu estou orando para que o senhor venha e abra uma comunhão cristã aqui na África, para a gente receber aqui essa mensagem, essa palavra. Eu não vejo hora de viajar ao Brasil, estar aí no culto com vocês, celebrando com vocês, poder apertar a sua mão, lhe dar um abraço. Pastor, isso mudou as nossas vidas, pastor. Eles receberam como rema. Por isso existe função dos 2 lados. Do lado de quem ouve e também do lado de quem prega. Como pregador, eu posso pregar logos e você receber rema. Ou eu posso pregar rema e você receber logos. Quando eu prego logos, eu prego conhecimento. Mas quando eu prego rema, eu prego revelação. Agora, entenda isso. Eu posso pregar logos e você receber rema. Eu posso pregar rema e você receber rema. Eu posso pregar rema e você receber logos. Nós precisamos entender a diferença de quando um pregador prega conhecimento e quando ele prega revelação. Hoje em dia está disponível aí nos YouTubes da vida
tantos pregadores, tantas mensagens, tantas palavras, tantas coisas. O que às vezes me deixa um pouco apreensivo, talvez preocupado, é que hoje crente não sabe diferenciar uma picanha assada na brasa de uma folha de alface. Eles se abrem, estão mastigando folha de alface, estão dizendo: "Oh, que delícia essa picanha." São pregadores que estão aí simplesmente performance. Estão ali colocando frases, vomitam uma frase, mais outra frase, conhecimento, mas não tem nada de revelação. E muitos pregadores nem sequer pregam logos, porque não cita a Bíblia. Precisamos discernir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Você pode conhecer um cristão que nunca recebeu uma palavra rema na vida dele. 150 anos sentado na igreja de vida cristã e nunca recebeu uma palavra rema. Aquele cristão que é governado pela razão, pela lógica, governado pelos 5 sentidos, pelos sentimentos. Aquele cristão que é governado pela alma, aquele cristão que é governado pelo saudosismo. Quando eu era criança, quando eu era jovem na minha igreja, a gente cantava aquele hino que era tão gostoso, pastor. Tá. Ele nunca vai crescer. Está governado pela alma, pelos sentimentos. O máximo que ele tem acesso é ao Logos, não ao Rema. Eu quero concluir dizendo que alguns cristãos têm ficado decepcionados quando nós pregamos sobre a necessidade, sobre a importância de confessarmos a palavra de Deus. Alguns dizem: não é bem assim, confessar a palavra de Deus e acontece. No meu caso não tem funcionado, pastor. Em Isaías capítulo 55, os versículos 10 e 11 declara assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra. Ali está, Logos ou Rema? Ali é Rema. Assim também acontece, ocorre com o Rema que sai da minha boca. O Rema não voltará para mim, a palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Então, sabe o que tem acontecido? Uma confusão. Tem crente que está declarando o pensamento positivo, outros estão declarando Logos, estão achando que isso vai acontecer automaticamente. Mas está escrito aqui, pastor, a palavra não volta vazio, ela produz, ela abençoa, ela prospera, ela edifica, ela sara, ela transforma. Sim, mas a palavra Rema, não a palavra Logos. Pastor, mas será que eu entendi? Esse texto é muito claro em dizer que a palavra Rema não volta vazia, cumpre 100% do que contém. O que é de central importância aqui sabermos é que a palavra hebraica aqui, dabar, que foi traduzida na Septuaginta por Rema, não por Logos. O que Deus Pai falou pela boca do profeta Isaías, que toda a palavra Rema se cumpre cabalmente. Mas pastor, o que eu tenho que fazer? Esperar. Declarar o desejo do seu coração naquele momento, daquela 1 hora que eu falei para você. Esse seu desejo tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Agora você escuta o Espírito Santo falando com você. Aí você declara esse texto bíblico, essa palavra bíblica que o Espírito Santo falou com você. E depois você levanta as suas mãos em gratidão, em louvor, em ação de graças. Com isso, nós concluímos que existe uma importante diferença entre Logos e Rema. Você quer ver uma coisa? Nós estamos nos nossos cultos aqui,
Tem aqui centenas de pessoas. E nós estamos pregando a palavra. E quando a gente diz assim, irmãos, vamos ficar em pé. Vamos orar, vamos ter mais um louvor, um tempo de louvor a Deus. Algumas pessoas saem correndo. Sabe quando esse crente vai ter um rema na vida? Nunca. Pastor, você está sendo radical hoje, pastor? Não, eu estou sendo radical, isso é amor. Isso é amor. Não é o momento de você, agora que você recebeu a palavra, agora que nós temos ainda um tempo de oração, um tempo de louvor, você fechar os seus olhos, ou em pé, ou sentado, ou de joelho, ou aqui na frente, onde você quiser. Deus, Espírito Santo, eu ouvi hoje, pela boca do teu filho, eu ouvi hoje, esta declaração, esta promessa. Espírito Santo, eu queria que isso fosse verdade na minha vida. Esse é o desejo do meu coração. E nesse tempo de louvor, de adoração que você tem ali, mais uma música, mais duas músicas, aproveite esse tempo, ore ao Senhor, em cima do que foi pregado. Então faça isso no grupo familiar. No grupo familiar você não tem um tempo para trabalhar a mensagem. Porque agora não vamos orar sobre isso que foi pregado, para que isso seja rema na nossa vida. Queridos, se nós investirmos mais tempo nessa direção, nós precisaremos de menos tempo na direção da necessidade, do problema, da dor, da escassez, da falta. Porque agora nós temos o rema, a palavra revelada pelo Espírito de Deus ao nosso espírito, ao nosso coração. E por isso celebramos, e por isso nos alegramos, e por isso bendizemos ao nosso Pai Celestial. O desejo do meu coração, o sonho do meu coração, é que você entenda essa verdade. Isso muda o teu destino. Isso muda as circunstâncias. Isso muda as situações. Isso faz você viver uma vida deleitosa, uma vida prazerosa, uma vida que vale a pena ser vivida sobre a terra nesses dias. E as circunstâncias jamais governarão as nossas vidas. Mas a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz, é verdade, ela é que nos guia. Aleluia, graças a Deus. Eu quero orar nesse momento com você. Pai Celestial, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa reflexão, por esse ensino. Pai, muito obrigado. Espírito Santo, por gentileza, aplique esta mensagem agora nos nossos corações. Espírito Santo, abra os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para compreendermos essas verdades tão centrais, tão importantes, tão vitais. Ah, Senhor, precisamos de Ti. Ajuda-nos, Espírito Santo. Oh, Senhor, com louvor, com gratidão, eu declaro sobre a sua vida uma semana extraordinária, uma semana de avanço. E nós já declaramos em nome de Jesus como igreja, a esse vírus denominado de Covid-19, seca-te em nome de Jesus. Nós amaldiçoamos esse vírus e ordenamos, seca-te agora, no nome de Jesus. Cesse a mortandade, cesse a confusão, cesse as atitudes dos aproveitadores dessa tragédia. Cesse agora em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, para louvor do Teu nome. Amém, amém, amém.